Indo aqui para o nosso primeiro post-it do nosso bloco sobre equipe, nós vamos ter aqui a figura do inventor. Quem é o inventor? Sob o ponto de vista de patentes, inventor é quem contribuiu intelectualmente com pelo menos uma reivindicação válida. E talvez uma forma interessante para a gente falar, definir quem é o inventor de uma determinada patente é a seguinte. Lembra que agora há pouco a gente fez aquele quadro de problemas técnicos, soluções técnicas, problema técnico, soluções técnicas? Então, o inventor, ele é uma pessoa que participou desse problema de criação de uma solução técnica a partir de um problema técnico. Normalmente é uma pessoa que já identificou aquele problema técnico e trabalhou em uma alternativa. Ou então alguém que, exposto a um determinado problema técnico, propôs uma solução técnica nova e inventiva, ok? Claro, pessoal, nem sempre é muito fácil a gente definir essas coisas todas. Tem, às vezes, cá entre nós, a gente sabe, tem questões até de relacionamento, etc., que pode ser até que uma pessoa que não contribuiu tão intelectualmente assim acabe figurando como inventor de uma patente. Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema, mas talvez o maior problema que tenha um processo de definição de inventores é quando a gente não indica ou não reconhece alguém que realmente tenha sido atuado como inventor no quadro nosso de inventores. Por que que isso é particularmente crítico? Aí eu vou sair até da nossa prática aqui do Brasil e vou para a prática norte-americana. O que acontece? Nos Estados Unidos, a patente, originalmente, ela é dos inventores. E mesmo quando você trabalha sobre contrato, etc., tem aquela história quando você deposita ali a patente, você tem que fazer, quando você tem inventores, eles fazem o reassignment, eles fazem a transferência da propriedade daquela invenção para o titular de fato, que muitas vezes pode ser até outra pessoa, ou então que pode ser uma empresa, ok? Legal. Então essa é uma coisa muito importante, Os inventores precisam assinar esse assignment. E eventualmente, se você tiver alguém que não participou que participou daquela invenção e não assinou ali o seu assignment, no futuro ele pode até vir a reivindicar o fato de ter sido inventor, e o fato dele ter sido inventor, no caso dos Estados Unidos, indica que ele também é um dos titulares. Isso pode ter consequências bastante graves do ponto de vista, até mesmo do direito de, por exemplo, de licenciar um terceiro, coisa do gênero. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, mas até vou dar uma recomendação para vocês. A gente tem um artigo aqui que vai ser colocado nos nossos materiais. Aliás, tem alguns materiais adicionais sempre, nos nossos blocos, que vocês vão poder ler um pouco mais sobre essa questão dos inventores. Outra coisa muito importante que tem a ver com a prática norte-americana também, pessoal, além dessa história do reassignment logo no depósito do pedido. Quando a gente deposita uma patente nos Estados Unidos, a gente tem que, junto com o depósito da patente, a gente também envia um documento chamado IDS, Information Disclosure Statement. E ali você fala que à luz dos conhecimentos dos inventores, dos titulares, tal, aqueles são documentos que vocês consideram, ou que nós consideramos importantes, relevantes para a análise daquele pedido de patente. Normalmente, o que conta muito? Publicações dos próprios inventores, porque aí tem uma materialidade, não tem como falar que ele não sabia, ele era o próprio inventor. E se for, eventualmente, verificado no processo de tramitação, que a omissão de um inventor pode ter acontecido deliberadamente para tentar, vamos dizer assim, confundir, ou esconder alguma coisa do examinador lá, do SPTO, durante o processo de pedido de patente, a sua patente, mesmo que concedida, ela pode ser depois tornada inválida para ser usada contra terceiros, unenforceable. E aí uma patente unenforceable é a mesma coisa que uma patente que você não pode usar contra ninguém, para impedir terceiros. Então esse é um grande problema, que é muito comum, inclusive, em processo de nulidade lá nos Estados Unidos, se procurar esse tipo de problema, até mesmo na designação de mentores. Tem outros casos que eu até citei ali, por exemplo, fazer a referência a um teste que não foi realizado, escrever em linguagem passada, isso também pode ser, a gente já falou um pouco disso, não vou ficar repetindo.
Mas, voltando aqui, né, você falhar na indicação dos inventores, isso pode levar a uma segunda falha adicional, que é não indicar adequadamente as anterioridades. Isso pode acabar levando a unenforceability da sua patente por lá. Vocês viram? Olha só que crítico, né? Não é só uma questão de ego ou não ego, de participar ou não participar, até mesmo da sua patente ser considerada útil contra terceiros ou não, por exemplo, num mercado tão importante como o dos Estados Unidos. Ok? Pessoal, mais informações sobre inventores, tem artigos aqui que a gente vai ter, mais materiais, não deixa de dar uma olhada, tá? É bem interessante a gente ver isso. Ah, e outra coisa muito importante, pessoal, já estava quase terminando esse post-it e eu tinha acabado quase me esquecer aqui, olha só. Vocês vão perceber que durante o processo de redação de uma patente, principalmente quando os inventores, quando os contratantes são um pouco preguiçosos, tenho vários colegas que estão assistindo esse curso que são redatores de patentes, né? Inclusive trabalham em escritórios e tal. Quantos de nós, quem nunca se viu numa situação que fala, cara, o inventor trouxe aqui, né, uma invenção, logo de cara a gente viu que aquilo não era patenteável, não tinha novidade, não tinha utilidade inventiva, mas aí a gente conversando com ele, a gente foi vendo, né, poxa, mas tem problemas técnicos adicionais aqui, não, e se a gente fizesse tal coisa e assim por diante. E aí vocês vão perceber que não raramente o próprio redator, né, quem redigiu a patente, vai falar, poxa, uma boa parte daquela invenção, das reivindicações que tem ali, saíram, na verdade, do meu cérebro. E aí tem, né, uma série de práticas que são comuns no meio de escritórios ou de especialistas. Você fala, poxa, né, você evita de indicar para o inventor ou para o contratante o que era a solução. Meio que você vai direcionando ele em direção àquilo ali, né, para que... brilhante ideia! Nossa, olha só como você é um cara que realmente, né, pega as coisas assim no ar. Então tem uma coisa meio comum acontecer isso, né? Muita gente vai falar, poxa, né, mas não seria justo ou não? Aliás, um dos artigos que a gente tem aqui, né, até os autores lá dos Estados Unidos falam, né, poxa, seria justo guardar um espacinho para que quem redigiu a patente, por exemplo, seja considerado como co-inventor também. Controverso? Sim, não? Mas aí tem uma coisa, né? Ele até fala, olha, se você colocar ele como inventor ali, você não vai errar nunca. Fala, pois é, talvez resolva o problema da inventoria, particularmente lá nos Estados Unidos. Só que acaba criando um outro problema também, pessoal. Qual é o outro problema que pode acontecer? Olha só, às vezes você pode ter sido um profissional que trabalha com redação de patentes e que assinou até um termo, né, de sigilo para trabalhar para um determinado cliente seu. E olha só, né, imagina que vem um outro cliente seu, diferente daquele primeiro, te pede para redigir uma patente, não era originalmente da mesma área, tal, você não via um conflito, etc. Mas aí o projeto, sabe aquela história, foi dando curva para lá, curva para cá, problema de problema, subproblema, lembra aquelas coisas todas? E durante esse processo pode acontecer de, olha só, você acabou se tornando ali inventor, e se você seguir a sugestão, por exemplo, né, que tem um dos artigos que a gente tem aqui no nosso curso, você vai falar, ah, então, coloca o fulano de tal ali como um dos inventores. Agora vamos nos colocar no lugar da primeira empresa que te contratou ali e com quem você assinou um termo de sigilo. Olha só, você assinou um termo de sigilo com ele e agora você está sendo co-inventor de uma patente que está numa área meio, opa, ali intermediária. Aí vocês perceberam? Olha só, pode dar um conflito importante ali. E aí você fala, Henry, agora como que eu faço, né? Olha só, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é isso? Você fala, pois é, né? Se não reconhecer como inventor, talvez não seja o correto. Se reconhecer, pode ser que crie mais problemas. Então, aí eu vou tirar agora o chapéu, né, do redator de patentes, que aliás a gente vai falar dele daqui a pouco ali, já estou falando, né? Especialista em PI e tal, ou então do redator. E olha só, como que a gente, quando a gente é inventor, quando a gente é o contratante, quando a gente evita esse tipo de coisa? Se a gente faz uma boa lição de casa e a gente, antes de contratar alguém, a gente já olha, problema técnico principal, problema técnico até que está acima do principal ali, depois subproblemas técnicos, se a gente já constrói as variações e assim por diante antecipadamente,
vai diminuir muito a probabilidade de que alguém que entre no circuito depois, meio que de supetão, assim, de olhar aquilo logo de cara, de vir com novas ideias que eventualmente possam ser subinvenções, né, ou reivindicações dependentes, né, subproblemas técnicos, lembra que a gente falou? Então, quanto mais a gente consegue caprichar, enquanto a gente é inventor, em explorar essas possibilidades, subproblemas técnicos, assim por diante, a gente minimiza a possibilidade que alguém que não é, né, do nossa equipe de inventores, por exemplo, acabar entrando e participando, e acabar participando do processo de invenção, ainda que inadvertidamente. Bom, independentemente da situação, coisa do gênero, uma solução, né, comentando aqui, a gente ir mais profundamente, fazer a lição de casa, não ser preguiçoso quando a gente é inventor, por exemplo, e uma outra coisa, né, que independentemente da situação, sempre que você for contratar alguém para ser, né, um revisor de sua patente, alguém que vai fazer uma busca complementar, etc., né, não deixe de colocar ali que se eventualmente aquele profissional ele se tornar inventor, coisa do gênero, você pode até colocar, no caso dele, identificar algum item a mais que possa compor a invenção, etc., ele se compromete a não abrir aquilo para a nossa empresa. Então, um pedido até que falou, no meu contrato eu estava pedindo para ele não contribuir intelectualmente com o meu pedido. Legal. E outra coisa é que se eventualmente, apesar disso, acontecer dele contribuir intelectualmente com o seu pedido, que ele já cede todos os direitos. Ele pode eventualmente até ser considerado como inventor, porque isso é um direito inalienável, né, do inventor, quem criou, é um direito dele ser conhecido como inventor. Mas os direitos patrimoniais, né, os direitos de licenciamento, uma série de outras coisas, ele transfere, né, a titularidade aquilo para a empresa logo de cara. Então, duas cláusulas são interessantes quando a gente vai trabalhar, principalmente quando alguém que trabalha muito próximo ao processo, né, de invenção e de proteção, né, é a questão de evitar que ele contamine o seu processo, tem várias formas, né, que a gente citou aqui, e a outra é que, se acontecer de se tornar inventor, que ele vai assinar todos os documentos que transferem a titularidade para quem está contratando, ok? Beleza, pessoal. Temos mais informações sobre inventores nos materiais abaixo e com certeza vamos ter mais discussões a respeito disso também. Tá joia?